a grande questão que a Bell Hooks traz, que acho importantíssimo para todos nós pensarmos, é como que ocorre, né, esta criação, vamos dizer, essa é a grande tese dela, criação da imagem, né, de negros e indígenas na nossa sociedade. Quer dizer, e aí, por isso que mas o texto da Bell Hooks é dos Estados Unidos, não, mas faz todo sentido para a gente. Né? Acho que o que ela está colocando ali nos Estados Unidos faz todo sentido para a gente pensar aqui. Né? Então, que imagem que se constrói do negro? E aí, qual o reflexo dessa imagem para a criança negra? Para aquela criança que está no primário, que só tem professores brancos. E ela, máximo, vê as merendeiras, sem nenhum desmerecimento do papel de merendeira, nenhum. Né? Mas as merendeiras que estão no papel subalternizado dentro da escola, elas podem ser negras. Mas os professores, diretores, etc., eles são brancos. Isso tudo é uma construção de imagem. Aí a criança vai para casa e assiste a novela. Aí a novela, os brancos são ricos, são os bem-sucedidos, e os negros são subalternizados. E quando não, os negros são os bandidos. Então, é um reforço de um estereótipo, né, depreciativo. Né? A realidade é essa, você pode dizer, o branquitude é a realidade, mas a realidade tem um histórico, tem uma construção. Porque assim, e aí se a gente não sabe esse histórico, e é isso que eu estou querendo fazer com vocês aqui, ao buscar buscar uma bibliografia que de longo prazo, ou seja, do ponto de vista histórico, a gente perceba como isso foi construído, a gente não tem como fazer a crítica. Né? Como que essa sociedade está fundada na ideia de racismo. Mas isso tem um resultado para as crianças, e é exatamente isso que mais me dói, que mais me chama a atenção. Né? No imaginário. Assim. Então, é aquilo que, uma passagem que, aliás, eu até apontei, pedi destaque lá para a gente discutir, né? No texto, lá no slide, né? Que, aliás, a Ana Luísa que fez, que está aqui, né? Agradecendo, valeu, Ana, agradecendo, aquela passagem de que quando uma adolescente, né, na passagem da pré-adolescência para a adolescência, de uma menina negra, aquilo representa tudo, quer dizer, não representa só naquela ilha do Caribe, representa no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Porque você tem um tipo de padrão, esse tipo de padrão, desculpa, você tem um padrão de moda, assim, você tem um padrão de beleza que é instituído pela televisão. É por isso que a Bell Hooks foi muito feliz ao fazer aquilo, que é pela televisão, pelo cinema, né? E, evidentemente, pelo dinheiro, né? Pela compra dos produtos e por aí vai. Então, é por isso que uma crítica antirracista, eu quero sempre frisar isso, ela não pode ser, uma crítica antirracista só pela questão de raça, é muito pequeno. Uma crítica antirracista ela tem que ser uma crítica antipacífica, ela tem que ser muito mais ampla. Por isso tem que englobar também uma crítica ao capitalismo, uma crítica ao dinheiro, uma crítica à exploração, a crítica ao patriarcado, a crítica a tudo isso, sabe? Na minha graduação, quando eu fiz aquilo também no IFIX, né, eu não tive eu não me lembro de ter participado de um debate desse, assim, tão bacana de ouvi-los. Então, é isso que eu quero, assim, porque partir desse princípio de que vocês têm muito conteúdo que podem trazer, que podem construir e que vocês têm que falar, têm que botar para fora, sabe? A experiência de cada um de vocês vale muito. Né? Não é para reproduzir, quer dizer, não é para reproduzir aquilo que essa perspectiva ocidentalizada nos impõe. É uma forma de pensar, uma maneira de pensar, né? que você só resume do ponto de vista político ao governo ABC. Olha só como é que a gente está fazendo uma discussão muito mais ampla. A gente não está discutindo aqui o governo ABC. A gente não está discutindo aqui o partido político ABC. A gente está fazendo uma discussão muito mais ampla e profunda que vai às raízes dos problemas que são estabelecidos na nossa sociedade, independente do governo ABC. Acho que isso é importante se entender. Né? Assim, quando que a gente vai conseguir sair dessa perspectiva ocidentalizada e ir às raízes desse problema? E aí a raiz dos problemas está, em grande medida, ligada a isso que o
Iago acabou de colocar aqui. Não basta ter representações. Não basta ter cotas. Veja, não estou dizendo que sou contra. Não basta ter cotas. Né? Não basta ter um jornalista negro apresentando o Jornal Nacional. Não basta ter um presidente negro, como os Estados Unidos teve um presidente negro há pouco tempo com Barack Obama. Não basta isso. E a maior potência mundial, num país talvez o mais racista do mundo, que é os Estados Unidos, né? Teve um presidente negro. Mas isso, veja, essas representações não libertam a maioria dos negros e das negras, dos negros e dos indígenas nesse país e nem na América Latina. Não bastou ter um indígena como Evo Morales, presidente da Bolívia. Sabe? Não bastou ter um mestiço como Hugo Chávez, presidente da Venezuela. Não bastou. Não, veja, é muito mais profundo que isso. Nós somos moldados a pensar dentro de caixinhas. O que eu estou querendo propor a vocês é que a gente amplie esse horizonte de reflexão e vá muito mais profundamente a uma raiz do problema, ou dos problemas que são mais diversos. Ou seja, voltando ao ponto que a Bell Hooks colocou da representação, que o Iago agora resgatou, nós necessitamos... Veja, não significa dizer que somos contra as representações. Não é isso, por favor. Né? Mas elas não bastam. É necessário ir mais profundo. Porque hoje é muito legal ver, perceber e saber que tem alunos negros e indígenas na universidade hoje no Brasil em função das cotas. Mas se nós compararmos o número de negros e indígenas que estão fora da universidade, aí não tem, sabe? Então, é isso. Como? Esse é o grande desafio. E o Iago colocou muito bem aqui, vocês estão... se forma as elites. Mas como fazer essas elites sem esquecer a sua base? Desculpem, base é um termo bem partido político. Né? Esquecer as suas origens, esquecer os seus ancestrais, de onde viemos. Né? E aí, estou falando para negros, indígenas e para brancos também, pobres, né? Enfim, mas é esse a questão. Esse é o grande desafio. Então, não basta ter essa representação, né, como jornalistas, não basta ter um professor negro na universidade, não basta ter 2, não basta ter 3. A grande questão é quando os negros vão a meu ver, se autogovernarem. Quando os indígenas vão ter o autogoverno? Quando todos nós vamos nos autogovernar? E não vamos ter que obedecer a B, C, D e criar nossas próprias regras. Então, assim, tem muitos fatores que a gente tem que pensar. Interessa ao sistema, aos governantes de modo geral, que tenha negros e negras, indígenas, que ocupem esses espaços, teoricamente, de governança ou de poder, né? E que, ao ocupar esse espaço, reforce o discurso da branquitude racista. Reforce nos seguintes termos, que acho que o Iago colocou isso. Se eu estou aqui, qualquer um pode chegar. O que não é verdade. Que, infelizmente, não é verdade. Não há espaço para todos. A gente vive numa sociedade que tem um funil que não tem espaço para todos. E esse funil é proposital. Esse funil é proposital para garantir que apenas uma elite consiga usufruir, né, de toda a produção intelectual, econômica, política que ocorre no seio da sociedade. Né? Então você pode colocar... Então a melhor coisa para esses setores é colocar o negro, mas o negro fala, não, olha, estou aqui, né? Se organize, difunda dinheiro, crie dinheiro entre vocês, entre os negros, crie economia própria, que você vai salvar. Veja, esse negro está reforçando o capitalismo, que foi o sistema que justamente foi criado
através da exploração dos negros, do colonialismo. Por isso é importante ter decolonialismo, que não está na pauta da literatura ocidentalizada, que não está na pauta nem dessa literatura ocidentalizada crítica do capitalismo, que eu estou falando muito claramente aqui do próprio marxismo. Não está na pauta. Né? Marx falou da acumulação primitiva do capital, mas não falou que essa acumulação primitiva do capital acontecia sob exploração intensa do trabalho escravo nas Américas, na África, de indígenas, etc. Sabe? Então, assim, é algo que cabe a nós fazermos isso, essa colaboração para o sistema de modo geral. Porque existem diversas maneiras de ser decolonial. Então, você pode ser um decolonial, né, que coloca a questão de raça, né, que entenda como fundante, né, de um projeto civilizacional, e aí, mas, ao mesmo tempo, você pode acreditar e pensar numa organização estatal, pensar e acreditar que o Estado que vai resolver os problemas coletivos, individuais, etc. Né? E aí você, ao fazer isso, você acaba ignorando por completo o papel histórico que o Estado exerceu em todas as sociedades. Nenhuma, não, em todas as sociedades. E aí, por isso que aí a minha perspectiva, eu busco uma maneira de utilizar aqui a perspectiva decolonial, porque ela me dá o entendimento de que a ideia de raça, ela corta toda, o racismo, né? Corta toda a organização societal, tá? E, portanto, uma crítica profunda a esse poder dessa supremacia branca, vamos chamar assim, ou de branquitude, como a Bell Hooks chamou, né? Ou de supremacia branca, como Malcolm X chamou, ou poderíamos ter vários outros termos aqui utilizados. Mas, quer dizer, então, a perspectiva anarquista colabora nos seguintes termos, de pensar, porque, assim, do ponto de vista das teorias políticas ou das filosofias políticas, e aí, sobretudo, aí estou falando em alguma medida das próprias europeias, né? A única que acredita e que defende o autogoverno social é anarquista. É a única. Nenhuma outra faz isso. Todas elas, os liberais, os aristocratas, os conservadores, nenhum deles acredita. Tem que ter governo, tem que ter os próprios marxistas, até que os marxistas também, apesar dos marxistas falar, não, é necessário, é possível um comunismo lá depois de muito tempo, mas antes, para chegar lá, precisa do governo do proletariado. Então, sempre há necessidade de governo. E governo sempre é autoridade de uns poucos sobre muitos. O governo sempre autoridade. E aí, se nós queremos a libertação dos corpos, e aí não só dos corpos negros, mas, evidentemente, inclusive dos corpos negros, corpos indígenas, né, mas dos corpos, enfim, na defesa da sua liberdade, das liberdades sexuais, da liberdade de afirmação, enquanto, enfim, das mais diversas, né, uma perspectiva que ajuda demais isso é anarquista, por estar pautada pela ideia de liberdade. É liberdade total e completa, e que está casada com o autogoverno. Tá? Então, assim, por exemplo, hoje a gente tem até, bom, vocês dois terem falado do anarquismo, né? Hoje, por exemplo, a gente tem em diversos países africanos, né, governos negros, né? Governos de corpos negros que estão no comando do Estado, de vários estados africanos. Né? E isso não necessariamente leva à libertação dos outros negros que estão governados, que são explorados, governados, que são discriminados por serem pobres ou por pertencer a outras etnias. Então, assim, é uma questão, por isso que eu acho que tem que estar aqui um casamento nessa perspectiva. Um casamento absolutamente crítica do racismo. A gente só pode ser crítico do racismo quando a gente reconhece a existência do racismo, num primeiro momento, tem que reconhecer, lutar contra,
aí sim a gente pode avançar e, num segundo momento, a defesa dessa liberdade. Foi o que eu, em alguma medida, falei na live. Entender, quer dizer, defender a libertação do outro, lutar pela libertação do outro grupo oprimido, né, é um combustível para lutar pela sua própria libertação. Veja, então não é uma luta individual, eu quero só, enquanto negro, ser liberto, a minha luta é só antirracista. Para uma luta antirracista potente, tem que ter uma luta contra a LGBTQIA-fobia, tem que ter uma luta contra a pobreza, tem que ter uma luta, sabe, contra, enfim, a exploração, contra, no caso, contra o capitalismo, contra o patriarcado, contra, enfim, todas as formas de exploração e de subjugação e de discriminação e por aí vai. Eu tenho que reconhecer no outro uma luta também, porque é isso, se eu tenho uma coisa que eu queria marcar isso com vocês, né, era esse aspecto, que, aliás, eu até venho defendendo isso já há algum tempo, né, tem até um texto que é o das governanças sociais e governanças institucionais, que eu apresento ali diversos tipos de opressão, né, de opressões, na verdade, desculpa, diversos tipos de opressões, e que perpassam pela nossa sociedade. Ou seja, que uma libertação de todas essas opressões, ela, a meu ver, deve passar pelo reconhecimento da luta de todas elas no seu coletivo. A luta do outro coletivo, não só a sua. Não pode ser, se for uma luta só a sua, é uma luta está quase que guiada pelo princípio do individualismo liberal capitalista. É quase que guiada pelo princípio do nacionalismo. Então, eu acho que é isso, é esse conjunto de lutas que vai levar a uma libertação e a construção de algo novo. E esse algo novo, eu não consigo ver algo diferente disso que não seja pela ideia do autogoverno, pela ideia da emancipação, que vai se garantir liberdade, com igualdade, com respeito e por aí vai. Enfim, são pensamentos meus, enfim, que eu tenho formulado, enfim, dialogado com muitos de vocês aqui, que eu acho que é legal, eu queria colocar isso. E a Bell Hooks, né, colabora nesse sentido, a meu ver. Né? A Bell Hooks está nesse caminho de uma luta antirracista, mas não só antirracista, ela reconhece que existem outras lutas que devem ser associadas e valorizadas, tal como a luta antirracista também. Tá? Acho que o processo de descolonialização é um caminho que você entra na espiral e você vai descolonizando, não só, inicialmente pode descolonizar a ideia de racismo, mas depois você vai aprofundando isso, né, numa crítica, por isso que eu acho que isso tudo está casado, né? Numa crítica ao patriarcado branco, numa crítica ao capitalismo, numa crítica, enfim, a todas as formas de domínio, né? E o Celo já colocou, quero até te ouvir, Celo, acho que o Celo tem muito a dizer sobre isso, quer dizer, abaixo a cisnormatividade, né? Então, enfim, eu acho que é um processo que é muito mais profundo do que isso que a gente está imaginando. Assim. Não só que a gente está imaginando, acho que a gente já imagina, mas é um longo caminho, né, de desconstrução de toda essa modernidade, colonialidade do poder. Acho que é isso, muito legal. E assim, realmente, os corpos negros, nessa perspectiva moderna, colonialista, ele era mero reprodutor de força de trabalho, mero executor, né, de trabalho, vamos dizer, nesses termos. Né? Acho que é isso. Aquilo que estrutura o saber ocidentalizado, que é a ideia de... São duas ideias centrais, uma do universalismo e outra da neutralidade, da suposta neutralidade e da neutralidade axiológica. É isso, porque você nunca pode falar a partir da sua experiência. Você tem que referendar um saber construído na Europa ou nos Estados Unidos, na Europa Ocidental ou nos Estados Unidos. Sim. E é um saber que... É aquilo que por isso que eu comecei as nossas aulas com o texto do Grossfogel, porque ele faz exatamente essa crítica e profundamente. Né? Como que todo saber ele é situado historicamente. E como que... E eu achei muitíssimo interessante, fiquei muito feliz quando ele chama que a produção do saber na Europa é uma produção provinciana. Né? Então,
que tenta se colocar como universal. Então, assim, você você. Quando você diz isso, da ideia da neutralidade, da imparcialidade, e supõe que isso é algo necessário, imprescindível para uma produção acadêmica, você exclui, é isso que você falou, exclui todo o saber externo à universidade. É isso que constitui o chamado epistemicídio, né? Todo o saber externo, né? Você exclui. E aí, esse saber externo, essa exclusão, está pautada na ideia do racismo epistêmico, né? Está pautada no sexismo epistêmico, sexismo branco, né? E está pautada numa estadolatria, se a gente pode colocar todos esses princípios, ou seja, de amor a autoridades, né? Vamos chamar assim. Então, sem dúvida, esse é um ponto. Por exemplo, aquilo que você está propondo, e aliás, eu até recomendo para quem quiser aprofundar um pouco sobre questões de transgeneridade, cisnormatividade, tem um artigo que o Cello acabou de publicar lá na nossa revista, né, que é a Revista de Estudos Libertários. Se alguém puder escrever aí, seria legal. Colocar as Revistas de Estudos Libertários, tem um artigo exemplar que o Cello escreveu, e ele não tinha como utilizar uma literatura ocidentalizada para justificar. Você tinha que fazer essa crítica mesmo. Então, é uma maneira de você não ampliar, né? Não ampliar a crítica, não ampliar os horizontes, e você ficar amarrado a uma perspectiva que é como se você, usar a metáfora do futebol, né? É como se você estivesse jogando sempre no campo do adversário, com o estádio lotado e com o juiz do adversário. Essa a metáfora, que não sei se foi feliz, né? Vamos supor, imagina isso. Mas que é a metáfora que eu tenho que colocar aqui, que significa essa ideia da imparcialidade. Ou seja, a imparcialidade, na verdade, significa que você nega a voz do outro, e aí o outro, bem amplo, tá? O outro é o negro, é o indígena, é o pobre, é o do movimento social. Eu nego o saber do outro sem sequer lhe dar voz. Porque eu digo para ele, a sua voz ela é imparcial. Aliás, desculpa, a sua voz é parcial. A sua voz é parcial, a minha é imparcial. Veja? Então, eu nego, eu tiro, e peço que o meu diferente utilize sem sequer lhe dar a voz. Utilize uma teoria, construção teórica, etc. Presta atenção na letra.